pode falar, cara. Pode falar. Vamos passar para o Kleber aqui, que a gente estava falando e o Kleber ficou meio de fora ali. Kleber, qual é sobre as duas cenas que a gente viu, assim, o que te chama mais atenção nesse comportamento do Toski, nessa visão que ele tem dele mesmo e do mundo? Eu faço essa leitura também que vocês fazem, mas eu acho que tem dois outros aspectos que eu queria destacar. Primeiro, talvez, às vezes, a gente se encaixa no papel do O'Brien. Eu quero resolver a sua situação, eu quero conscientizar você, eu quero fazer com que você entenda que você é caça e você não precisa ser, né? É muito complicado isso, né? Às vezes a gente está olhando o outro dentro do aquário, daqui do aquário da gente, né? Então, isso às vezes é mais complexo do que a gente percebe, né? Os neomarxistas, por exemplo, fizeram essa reflexão algumas décadas atrás, né, justamente pensando numa nova situação do proletariado, né? A ideia de consciência de classe, ela acaba, de certa forma, sendo transformada conforme as próprias lutas dos trabalhadores ganham corpo e avançam, né? A situação de um trabalhador de fábrica hoje é muito diferente, né, de um cara que trabalha numa montadora de automóveis, por exemplo. Eu estou pensando aqui no contexto do ABC Paulista, onde eu moro, né? É diferente de um trabalhador de fábrica no começo do século XIX, ou no final do século XIX, início do século XX, né? É uma situação muito diferente em termos de direito, em termos de lugar na economia, né? E isso tudo, de certa forma, muda o olhar da gente para isso, né? O que a gente tem para conscientizar um cara que está na situação, sei lá, de um trabalhador de fábrica, né? Qual é o lugar dele, né? Eu que também não estou inserido nessa situação, né? De que modo eu posso olhar para essa situação, né? E às vezes também, né? De que modo eu me vejo também enquanto caça, né? Eu acho que ninguém aqui se enxerga como caçador, né? De que modo eu estou inserido nessa situação de caça, né? E como é que eu saio dessa situação, né? Porque é uma situação que é maior do que aquilo que está ao meu alcance, é uma situação de estrutura, né? E aí eu penso no seguinte também, quando vocês falavam, eu pensava no seguinte, né? Alguém precisa não ser caça e não ser caçador nessa sociedade aí dos tosques e dos caçadores, né? Alguém precisa plantar, alguém precisa lavar louça, alguém precisa construir armas e naves, enquanto esses caras estão caçando e sendo caçados, né? Então você tem um outro grupo de pessoas que está provavelmente numa outra situação ali, né? Quando o Toski diz que, de certa forma, para ele é uma glória, né, morrer depois de ser perseguido, depois de dar um trabalho danado para os caçadores, a gente pode ler isso assim, talvez de uma outra forma também. Eu gosto muito dessa leitura que a gente está fazendo aqui hoje, né? Mas talvez a gente possa pensar nisso numa outra situação também, no lance da cultura, né? De como a cultura do outro, e aí já não pensando tanto aqui na questão de lugar do indivíduo na sociedade, mas pensando, de certa forma, na cultura do outro. O que é estranho para a gente na cultura
do outro, né? É claro que a gente sempre tem aquela tendência, talvez, de buscar exemplos mais dramáticos, mais radicais, talvez dos povos indígenas, talvez de determinados povos africanos, mas eu, por exemplo, sou um migrante nordestino em São Paulo, e os choques culturais que eu tive lá no começo dos anos 2000, quando eu cheguei aqui, né, e as coisas referentes ao que me forma, né, que muitas vezes choca as outras pessoas, isso aparece constantemente na minha vivência, né? Então, eu vejo que há esse aspecto também, né, há essa outra leitura também que a gente pode fazer da relação ali do Tosca com o Brian, ou do Tosca com a federação nesse sentido, né? Para ele talvez fosse uma glória morrer, não só pelo lance de não se reconhecer enquanto caça, talvez ele tivesse muita consciência daquilo, e culturalmente aquilo fosse tão interessante para ele quanto um Creel, né, receber um hospedeiro, quanto um Klingon destruir uma nave da Federação ou morrer, né, em batalha. Né? Morrer em batalha para mim também é uma coisa horrível, né? Mas na cultura dos Klingons talvez isso faça sentido. Gostaria de sair vivo de batalha ou não participar de batalha nenhuma. Né? Para os Klingons a batalha é interessante e morrer em batalha também é. Então eu acho que há uma relação ali de uma questão de conflitos, né, culturais que aparece, né, não excluindo essa outra leitura que pode ser feita também do episódio aí sobre o Tom. Não, perfeito. Mas eu acho, Kleber, que a diferença, por exemplo, um Klingon, né, quando ele quer morrer na batalha, ele está fazendo aquilo de uma forma bastante consciente, né? E já o Tosk, eu vejo ainda assim a questão da falsa consciência. A ideologia pode ser, alguns autores consideram como uma falsa consciência. É falsa, mas ainda é consciência. Então é por isso que é difícil de superar isso, de quebrar essa barreira. O Tosk não consegue de forma alguma, né? Por quê? Porque ele tem uma consciência, mas apesar dela ser falsa, é a consciência, é o que ele é. Não é à toa que, invariavelmente, quando perguntam para ele como é o nome dele, que espécie ele é, ele responde: eu sou Tosk. É uma coisa que é da essência dele, é parte da própria essência dele, né? Não é algo que foi construído historicamente e foi, né? Porque eles foram criados por decisões de uma classe dominante, né? E aí ele se vê como na essência dele de ser o caçado, né? Tosk, o caçado, né? Ou seja, a ideologia ela impede que se conheça a realidade. Qual é a realidade? Ele, como ser senciente, tem direito à autodeterminação, à liberdade, a uma vida boa, né? Como um ser inteligente que ele é. Então, eu acho que falta para o Tosk, e aí eu me lembrei agora, enquanto a gente conversava, de um filme maravilhoso, que é o Eles Vivem, do John Carpenter. Vocês já conhecem esse filme? Viram esse filme? É um filme que um cidadão chamado John Nada, até já começa, né? O sobrenome dele é Nada, ele encontra uns óculos que aí, quando ele usa aquele óculos escuro, ele consegue ver que a burguesia toda é formada por uma classe, por alienígenas, né, que dominam o planeta, e todas as propagandas, as publicações são instrumentos ideológicos para convencer as pessoas a não se revoltarem, continuarem seguindo com as suas vidas, né? E aí falta aquele óculos o óculos anti-ideologia, que falta para o Tosk, né? O John Nada. E esse é um dos filmes mais geniais que eu já vi sobre ideologia. John Carpenter. Adoro John Carpenter. Os filmes dele são maravilhosos. E esse eu acho que é o meu favorito. E ele mostra, através de uma cena muito importante no filme, como é difícil superar essa falsa consciência, que é a luta entre os dois. Né? Ele tenta fazer o amigo dele usar os óculos e o cara não aceita de maneira alguma. E aí eles entram em luta corporal, uma cena longa.
é atípico, uma cena acho que dura uns 9, 10 minutos de luta. Eles lutando num beco, ele tentando fazer o amigo usar os óculos, até que ele consegue no final. Ou seja, que luta, né? É superar essa falsa consciência da ideologia. Então, quer dizer, e tudo a partir de muita dor também. Ele consegue, depois de se machucar muito, de lutar muito contra, e no final ficam os dois arrebentados, né? Os dois machucados. Os dois ficam arrebentados, é impressionante. Mas libertos do sistema. Esse filme Cara, eu adoro o John Carpenter, adoro os filmes dele, adoro as trilhas que ele faz, porque além de ele dirigir, ele faz a trilha do filme. É um baita diretor.